Nancy Pelosi a Taiwan é uma provocação que tem levado à escalada de tensões na região e terá impactos severos. Do outro lado, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que não há razão para Pequim transformar a visita de Pelosi em conflito ou usá-la como pretexto para aumentar a atividade militar agressiva. Nós vamos saber com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e sênior fellow do Centro de Políticas Públicas para o Sul, Marcos Vinícius de Freitas. Bom dia, Marcos. Muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, um prazer estar com vocês. Marcos, vou perguntar primeiro como é possível avaliar que ficará essa relação entre os dois países após essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. A visita não facilitou em nada a melhoria do relacionamento, até porque nós acreditávamos que com o presidente Biden talvez a situação fosse melhorar, mas basicamente mudou um pouco a forma, mas o conteúdo continua o mesmo do relacionamento que o presidente Trump vinha tendo com a China. O fato é de que nos compromissos que os Estados Unidos assinaram ao reconhecerem a China, a República Popular da China, na década de 70, uma das coisas importantes na ocasião é de que o relacionamento dos Estados Unidos, como existe uma só China, este é o princípio, os Estados Unidos não teriam um relacionamento oficial. Agora, quando a segunda na linha de sucessão dos Estados Unidos vai e visita a Taiwan e fala do processo de independência do país, a impressão ficou clara para os chineses de que, em princípio, os norte-americanos não querem mais respeitar aquilo que eles haviam concordado anteriormente. E é por essa razão que Beijing tem tomado uma série de medidas justamente para explicar, não para explicar, para enfatizar tanto para o povo de Taiwan, assim como para os Estados Unidos, de que existem regras e essas regras precisam ser cumpridas. Então, da mesma forma que os Estados Unidos forçam algumas situações e reclamam dos chineses, os chineses agora estão aproveitando para mandar o mesmo recado. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan. A gente sabe que depois de pandemia, nós temos aí muitas confusões no mundo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e precisava também chegar a esse ponto, como o senhor falou, uma verdadeira provocação que foi encarada por parte da China, né? Até que ponto nós sabemos também a participação do presidente Joe Biden na própria discussão com a OTAN, envolvendo Rússia e Ucrânia, e agora envolvendo Taiwan, até que ponto ele também busca aí a sua popularidade, que está muito baixa nos Estados Unidos, todas essas movimentações políticas internacionais também para desviar os problemas internos norte-americanos, professor? E você tocou num ponto fundamental, não é? No ano de eleição. As eleições de meio de mandato acontecem agora, no dia 8 de novembro, e em todas as pesquisas que você nota, existem dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, uma deterioração na imagem do presidente Joe Biden com relação à sua popularidade. E não somente dele, também de Kamala Harris, que é a vice-presidente. Então, os dois vêm num declínio em razão da inflação alta, do preço dos combustíveis e do fato de que, por exemplo, muito daquilo que foi alegado contra o presidente Trump, de que o número de mortes seria menor, notou-se que no primeiro ano de mandato do presidente Biden morreram mais pessoas de Covid do que no último ano de Trump. Então, tudo isso vem deteriorando a figura dele. E é por essa razão que o Partido Republicano está muito esperançoso de que nessas eleições eles consigam recuperar o controle tanto da Câmara de Deputados como no Senado. E se isso acontecer, automaticamente o presidente Biden se transforma naquilo que a gente chama de pato manco, ou seja, ele não vai conseguir executar as ordens. É por essa razão que o cenário internacional passa a ter uma importância maior. E aqui são dois aspectos importantes, viu? Por que ele é relevante? Em primeiro lugar, porque você cria uma onda nacionalista no país. Ou seja, por que os chineses estão fazendo isso? Nós temos o direito de fazer o que nós queremos. Esse é um aspecto muito importante para você restaurar o nacionalismo. Em segundo lugar, você mais ou menos utiliza isso para tirar a atenção das pessoas, o foco daqueles que são problemas reais. Um dos especialistas disso, eu sempre me lembro dessa situação, era o presidente Bill Clinton. Inclusive, na época, fizeram um filme a respeito disso, chamado Wag the Dog, que era o fato de
tantas crises internacionais serem criadas justamente para tirar a atenção da opinião pública sobre os problemas que acontecem no país. Então, essa é a estratégia que a gente nota aí sendo tomada nesse processo, a despeito de gerar, como você está vendo, uma crise global, né? Nós estamos com guerra e, além disso, adicionamos mais uma instabilidade para esse cenário que não está fácil. José Maria Trindade, estamos entrevistando o professor Marcos Vinícius de Freitas. A sua pergunta, Zé Maria. Pois é, professor, muito bom dia. Professor, eu tenho conversado aqui com especialistas em política internacional, integrantes do Ministério de Relações Exteriores, e não há um consenso ainda, mas uma impressão de que os Estados Unidos hoje, né, são, na verdade, o segundo lugar em potência mundial, que a China já ocupou essa posição. Na economia é visível, né, mas ainda existe o poderio militar norte-americano. Professor, como o senhor classificaria aí essa relação de poder econômico e de armas no mundo entre China e Estados Unidos? A China já é mesmo a primeira grande potência mundial? Vamos pensar, Zé Maria, bom dia, prazer conversar com você. Vamos pensar no seguinte, né? No aspecto econômico, e os economistas vão dizer que, em paridade do poder de compra, a China já é a maior economia global, já faz aí alguns anos. O que você precisa é alcançar naquela questão do PIB nominal em dólares, isso é uma questão de mais algum tempo. Mas nós temos ali na China uma população de 1,4 bilhão de pessoas com poder aquisitivo crescente. E a China se transformou aí no principal parceiro comercial de mais de 130 países ao redor do mundo. Então, isso dá um poder econômico cada vez maior para o país e, como você vê, a China se tornou aí um parceiro indispensável de todos os países quando a gente pensa no cenário global, por causa disso, um grande mercado que oferece uma quantidade de oportunidades muito grande. Mas aqui a gente precisa fazer uma nota de rodapé importante. Em primeiro lugar, a China não tem uma posição missionária muito semelhante àquilo que os Estados Unidos têm sempre adotado de levar os seus princípios e os seus valores e quererem aplicar isso globalmente. A China não pretende, e isso está muito claro em todos os lugares, transformar o mundo em socialista com características chinesas. Essa é uma coisa importante que as pessoas às vezes levam em consideração. A China não tem essa postura. Em segundo lugar, os chineses já afirmaram que não pretendem ser o xerife do mundo, porque pense na seguinte situação: os Estados Unidos, do ponto de vista militar, conseguem ter a pujança que tem porque também não têm inimigos regionais. Eles têm o México ao sul e o Canadá ao norte. Já a China faz fronteira com uma quantidade enorme de países e dentre esses países você tem 4 que são nuclearmente armados: Rússia, Coreia do Norte, Índia e também o Paquistão. Então, é uma vizinhança muito mais complexa em que qualquer movimentação militar pode criar uma corrida armamentista na região que seria perigosa para a própria China. Então, é a potência global hoje em dia nesse processo todo, cresce, está cada vez mais relevante internacionalmente, mas não me parece que, do ponto de vista militar, pretenda aí se transformar num novo Estados Unidos. Professor, ontem a gente viu exercícios militares chineses sendo realizados com armamento real, o que não acontecia há muito tempo. Isso é uma provocação, é uma ameaça à soberania de Taiwan? Essa briga pode escalar? A visita de Nancy Pelosi pode levar a uma guerra? Eu só vou fazer aqui uma correção, Cláudia. Como a Taiwan não é reconhecido como um Estado dentro do sistema das Nações Unidas, eu não posso falar de soberania, não é? Então, entenda a Taiwan aí como sendo dentro do contexto da resolução das Nações Unidas, que entende o princípio de uma só China. Taiwan é uma província da China que deveria eventualmente ser reincorporada à China continental. Mas estas provocações são respostas, evidentemente, à situação de Nancy Pelosi, porque o que existe, e é fato também dentro de Taiwan,
alguns grupos que querem independência da província de Taiwan e, com isso, transformar Taiwan num país. Mas é complicado o processo porque você precisaria de um reconhecimento internacional de Taiwan, o que não deve acontecer em razão da obediência ao princípio de uma só China. Mas aqui cabe uma nota também importante. Imagina, por exemplo, se Nancy Pelosi fosse fazer uma visita oficial à primeira-ministra da Escócia e dissesse que a Escócia deveria ser independente. Ou fizesse a mesma coisa na Catalunha, ou a mesma coisa na Córcega. Como é que esses países reagiriam? Porque você vê que no caso europeu, esta questão de países se tornando independentes também é muito complexa. Então, os exercícios militares chineses têm dois objetivos. Em primeiro lugar, aí relembrar Taiwan de que eles fazem parte da China e que este tipo de flerte não é tolerado pela China, assim como aconteceu, não sei se você recorda, quando se quiseram fazer alguns movimentos independentistas na Espanha, os líderes do movimento terminaram presos, né? Então aqui não aconteceu nada disso nesse processo. Mas também uma recordação para os Estados Unidos de que a situação é um pouco mais complexa e que eles deveriam ater-se à regra e o princípio que eles aceitaram lá na década de 70. Quer dizer, né, professor, no princípio básico da diplomacia, já imaginando, já havia, nós tivemos lá a própria questão que envolve Hong Kong, já trouxe bastante confusão nessa região aí do mundo, e também agora Taiwan. Então, até uma questão diplomática mínima era não fazer uma visita neste momento e, como o senhor falou, praticamente reconhecer, então, a possibilidade de Taiwan aspirar aí, ser descontinuado, portanto, da China, algo que ela não vai aceitar em hipótese alguma, né, professor? Não, e não deve acontecer porque faz parte de todo esse processo histórico de reunificação e da narrativa chinesa de que Taiwan, historicamente, foi colonizada por chineses, ficou na China durante vários anos. O período em que não esteve sob controle da China continental foi justamente dentro daquilo que os chineses chamam de 100 anos de humilhação, quando os japoneses conquistaram Taiwan e mantiveram Taiwan sob seu domínio e depois retornaram à China. Então, é um ponto fulcral aí da narrativa chinesa e da própria história da China. E você pode ter, e aqui os chineses têm sido claros, você pode manter laços não oficiais, deputados americanos podem ir, mas quando você fala da presidente da Câmara de Deputados, número 2 da linha de sucessão, que é do mesmo partido do presidente, a impressão ficou muito clara de que isso não era somente uma iniciativa dela, porque ela estava aí, de alguma forma, indo e levando a mensagem do governo norte-americano. Esse que é o problema todo, porque ela também visitou outros países, não é? Justamente dizendo que se quer estabelecer uma parceria indo-pacífica, cujo objetivo é nada mais, nada menos do que conter o crescimento da China. Zé Maria, tem mais uma pergunta agora, professor. Zé? Tenho sim. Sobre essas relações, né? A China, como o senhor próprio confirmou aí, tem relações com boa parte do mundo. O Brasil é o grande parceiro, quer dizer, a China é um grande parceiro do Brasil. A exportação no agronegócio em vários setores, né? Eu quero saber, professor, como é que o senhor vê o desenvolvimento dessas relações internacionais com esse debate sobre a globalização? Haverá mudanças depois desta pandemia e depois da guerra? Olha, Zé Maria, eu acho difícil de você ter aí um processo de reindustrialização dos países, porque você precisa fazer muita coisa na sua lição de casa. Não é que os chineses não é que eles tiveram má fé nesse processo todo, mas a China construiu aí um país que é totalmente industrializado. Eles criaram toda a infraestrutura de portos, aeroportos, trens. Então, quando nós falamos de uma cadeia de suprimento, é muito difícil você ter, hoje em dia, um país que faça isso rapidamente. Você precisa aí de anos para construir aquilo que os chineses fizeram nos últimos 40 anos. Não podemos pensar que isso aconteceu de uma hora para outra. É 40 anos que a China vem investindo
absolutamente uma quantidade enorme de recursos em infraestrutura para se transformar aí no polo industrial e exportador global. E é por essa razão que os países, de alguma forma, foram terceirizando. Eles terceirizaram a poluição, ou seja, se na Europa você respira um ar mais limpo, é porque a produção não acontece mais na Europa, mas acontece na China. E se os produtos são mais baratos, é porque os chineses colocaram aí no mercado de trabalho quase 500 milhões de pessoas. Então, o preço dos produtos, globalmente falando, baixou. Então, essa é a pergunta. O consumidor vai querer ter poluição de volta, vai querer pagar mais caro pelos produtos que tem? Essa é uma questão que me parece que o Ocidente não está disposto a lidar. E uma coisa importante, eu sempre comento isso, é que, de alguma forma, a parceria que o Brasil tem com os Estados Unidos, com a União Europeia, poderá dar ganhos para o Brasil, mas serão ganhos marginais. Enquanto que a China oferece aí para o Brasil uma oportunidade exponencial de crescimento. Afinal, vamos pensar, 1,4 bilhão de pessoas, imagina 1,4 bilhão de pessoas que se alimentam diariamente. O Brasil, uma grande potência agrícola, com certeza pode ampliar grandemente esse potencial de exportação de alimentos. Em segundo lugar, nós vemos que a China tem um objetivo de, em 2049, chegar ali a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares. Imagine só 1,4 bilhão de pessoas com um enorme poder de consumo. O quanto isto não é benéfico quando nós pensamos nesta complementariedade da economia brasileira com a chinesa. Nós não somos concorrentes. Nós temos aí uma possibilidade de complementariedade maior, inclusive com relação a investimento em infraestrutura, investimentos cruzados, uma série de coisas. Então, para o Brasil é muito importante aí continuar tendo essa boa relação com os dois países, né, professor? Com a China e com os Estados Unidos também, né? É essencial, né? Você precisa ter essa equidistância das duas situações, mas o mais importante, na minha opinião, é você saber qual é o interesse nacional, qual é o objetivo do Brasil nos próximos 5, 10, 15 anos. Porque quando você sabe qual é o seu interesse nacional, você consegue determinar a política externa que pretende ter e como você deseja estabelecer as parcerias e como você deseja construir também a narrativa do país internacionalmente falando. Então, esse é um aspecto relevante. O que o Brasil quer fazer, né? Qual é o objetivo do Brasil, qual é o interesse nacional, para aí nós definirmos efetivamente como nós lidamos com um parceiro e como nós lidamos com outro. Professor, a maioria dos analistas não imaginava que nós viveríamos aí esse conflito Rússia-Ucrânia da maneira como aconteceu. Todo mundo imaginava uma guerra fria que ficaria ali na fronteira. E nessa semana o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou a atenção aí da possibilidade de uma guerra nuclear, diz que até agora tivemos sorte. Como é que o senhor avalia também todas essas movimentações aí, sempre esse risco de fato aí dessas ogivas nucleares? Nós podemos lembrar aqui que a Primeira Guerra Mundial aconteceu por um acaso, não é? O Francisco Ferdinand fizeram uma virada errada, né? E aí ele foi assassinado e se começou a guerra. Então, este é o problema, não é? Quando nós temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos conflitos acontecendo ao mesmo tempo, a possibilidade de você incorrer no erro é extremamente elevada. Não é? E aí nós começamos a ver, por exemplo, a possibilidade de um ataque às usinas nucleares que existem na Ucrânia. É uma realidade que pode acontecer e que seria extremamente devastadora para o continente europeu. Então, o que nós precisamos, eu sempre digo isso, é que haja adultos na sala para dizer, olha pessoal, não dá para nós continuarmos esse tipo de guerra, não dá para também forçarmos determinados comportamentos que levem à guerra. Então veja só, os russos vão alegar, e aqui eles também teriam os seus motivos, de que foi acertado no final da Guerra Fria, de que a OTAN não se expandiria para o leste europeu. Então você vê a OTAN se expandindo para o leste europeu, o que é uma clara ruptura com aquilo que eles haviam combinado no final da Guerra Fria. A mesma questão de Taiwan.
não é? Os norte-americanos prometeram para os chineses de que não teriam relações oficiais com Taiwan e que Taiwan seria uma província da China e que existe só uma China. Então, o resultado disso é que você começa a forçar determinadas situações em que, quando você acua um país, ele obviamente vai ter que tomar alguma medida até para reagir. E num processo em que você nota um declínio, como o Zé Maria deve ter conversado em Brasília, o pessoal deve ter dito para ele, você nota um declínio dos Estados Unidos e você nota também que, militarmente falando, apesar de todo o poderio militar dos Estados Unidos, desde 1945, efetivamente a única guerra que os norte-americanos ganharam foi no Iraque. Então você nota que existe também esta questão aí de questionamento quanto à capacidade dos norte-americanos de terem reação. E o que nós estamos vendo também, e aqui é o último ponto que eu queria dizer, é que no passado os Estados Unidos estabeleceram algumas linhas vermelhas, né? Você não pode cruzar aqui. O Obama disse, olha, se usarem armas químicas na Síria, nós vamos agir. O ditador da Síria usou, né, as armas químicas e nada foi feito. E o que nós estamos vendo é que, quando você lida com a Rússia e quando você lida com a China, quando eles estabelecem as linhas vermelhas, quando ultrapassadas, obviamente que eles têm tido uma reação. E para concluirmos a entrevista, uma última pergunta agora do Zé Maria, professor. Pois é, professor, essa relação internacional nos leva assim, a um passado. A nossa geração viveu ali com medo de uma guerra nuclear. Eu considero ali que um filme muito importante, com base em documentos reais, mostrou o que seria o dia seguinte de uma explosão de uma bomba atômica, de uma guerra nuclear. Parece que as pessoas, os poderosos, os donos das ogivas, estão se esquecendo daquele filme. O dia seguinte, eu acho, o nome do filme, né? Mostrando as consequências globais de uma guerra nuclear. Então, está na hora dos adultos voltarem à sala, como o senhor diz mesmo, né? É verdade. E Einstein dizia, né, que perguntaram para ele como seria a terceira guerra nuclear e ele falou, olha, eu não sei como ela vai ser, mas aparentemente a quarta vai ser com paus e pedras, porque nós retornaríamos aí a um estágio de atraso em todas as coisas e seríamos afetados globalmente. Então, ninguém quer um verão, não um verão, mas um inverno nuclear. E é interessante de nós até discutirmos isso, porque ontem fez 77 anos do ataque de Hiroshima e Nagasaki. Então nós devemos olhar para aquilo que aconteceu, a fatalidade que foi aquilo, e entender, interessa ao mundo que isso se repita? E a verdade é que não. Então o problema é quando nós passamos a ter aí os políticos mais preocupados com a questão dos likes na internet, as curtidas, tudo isso, do que efetivamente pensarem como estadistas. Então, o que nós estamos procurando hoje em dia, Zé Maria, é estadistas justamente para lidar com essas grandes questões e impedir que a gente volte ao retorno daquele mundo horrível da Guerra Fria, que a gente não sabia se ia ter de uma hora para outra uma explosão nuclear e aquela insegurança coletiva que nós vivíamos, que não era nada agradável. Quem viveu naquela época, e eu me lembro muito bem daqueles anos, a gente sempre tinha essa preocupação. Será que amanhã alguém vai apertar o botão vermelho e nós vamos estar aí todos sofrendo o resultado de um inverno nuclear? E não era nada agradável. Então a gente espera que haja estadistas nesse momento para não repetirmos a mesma sensação. Ainda bem que já passou esse momento, espero que não volte mais, né, professor? Agradecemos muito a sua participação, professor Marcos Vinícius de Freitas, pela sua vinda aqui nos estúdios da Jovem Pan News neste domingo. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade, sempre um prazer conversar com vocês. Muito bem, dando sequência.